Tá, eu sou Fábio Alon, tenho 44 anos. Sou formado primeiro em arquitetura e urbanismo pela Federal do Paraná. Depois eu cursei mestrado em arquitetura na Federal do Rio Grande do Sul. Daí comecei um doutorado em arquitetura na USP, que eu não concluí, porque daí eu me formei em cinema e áudio, e cinema e vídeo, né, era na época, aqui na FAP, Faculdade de Artes do Paraná, hoje Unespar. Em arquitetura eu me formei em 2000, na graduação, no mestrado em arquitetura eu me formei em 2003, no doutorado eu não concluí, eu comecei em 2006, e cinema e vídeo eu me formei em 2009, na primeira turma do curso, e é isso. O que você entende por preservação audiovisual e a sua importância? Assim, sempre eu acho que uma das primeiras coisas que eu lembro de falar sempre é que quando a gente fala em preservação tem que ser um conceito um pouco mais amplo, não da preservação do objeto em si, né? Que eu acho que esse talvez é uma das coisas que mais venham na mente no primeiro momento, preservar as coisas que foram produzidas, né? O objeto fílmico, seja lá qual ele for, mas preservar os itens correlatos também, né? Não só o filme em si, por exemplo, né? Falando da nossa área, né? É o filme finalizado, mas eventualmente materiais que foram produzidos ao longo do processo, né? Desde o planejamento inicial, né? Das fases de preparação, argumentos, roteiros, versões do roteiro, que podem ser interessantes de ser estudadas no futuro, até tabelas de orçamento, contratos, acho que todas essas coisas têm o seu interesse, assim, têm o seu lugar. Embora não sejam as coisas mais acessadas pelo público mais amplo, né, que geralmente tem mais interesse na obra finalizada, mas todo esse percurso eu acho interessante. Storyboards, shooting boards, sabe? Conseguir arquivar pelo menos alguns exemplares do processo todo e pensar na preservação também das mídias reprodutoras, né? Porque também não adianta muito você ter preservado o objeto em si, numa mídia específica, num formato específico, e de repente você nunca conseguir acessá-lo porque você não tem como reproduzi-lo, né? Então, acho que também faz parte desse conceito de preservação, né? E eventualmente também a migração de suportes, né? Também, porque ficar dependente de claro, tem toda uma discussão aí, né? Enfim, o que é o formato original ou não, mas eu acredito sim numa atualização dentro do possível para novos formatos, né? Novos dispositivos que você possa ampliar o acesso, né? Para não ficar simplesmente só, né, enclausurado, mas poder ser visto, né? Eventualmente, assim. De um contexto, enfim, político, do retrato de uma sociedade, né? Não só falando em termos de obras que são documentais, mas ficcionais também, né? Porque você poder acessar, sei lá, anos, décadas depois, né, e olhar para trás com distanciamento e ver todo um contexto de obras que foram produzidas numa década específica, né, você consegue resgatar muito do que foi numa determinada região, um determinado povo, né, um jeito de pensar, os costumes, né. Eu acho que essa construção que se solidifica a partir da preservação dos materiais, que não fica só fugidia na mente, na memória das pessoas, né, que também tem sua importância, mas obviamente ao longo dos anos a nossa memória vai se esvaindo, vai sendo passado de geração para geração e eventualmente quase um telefone sem fio, né, as coisas vão mudando. Acho que você ter alguns documentos cristalizados ali da época que foram feitos ajuda a gente a sempre ter um lugar para olhar com uma certa segurança, né, de que foi um retrato de um determinado período, assim, mais amplo, né, que daí extrapola simplesmente, sei lá, artes em geral, só ser o audiovisual em si, né, mas todo esse contexto mais amplo, que define uma identidade, né, de um povo.
O que você entende por materiais conexos a uma produção audiovisual? Então, eu considero basicamente tudo que é feito ao redor durante o processo e que registra e que permite a você chegar naquele resultado. Assim. Então, eu estou considerando materiais conexos todas essas produções, assim, desde roteiro, argumento, shooting board, storyboard, contratos, orçamentos, tudo que é registrado e produzido de material, eu considero correlato, né? É óbvio que assim, tem coisas que impactam mais diretamente assim, né, no objeto em si, mas eu considero de uma maneira mais ampla, assim, né? Tudo que é produzido ao redor, a partir do que você vai chegar num fim determinado, né? Ou mesmo coisas que são produzidas depois até, pensando, né, mais para frente, né? Você de repente tem um filme, né, um material que é lançado e você tem coisas produzidas a partir de então, que não necessariamente você produz, né? Por exemplo, matérias jornalísticas, reportagens, textos de crítica, todas essas coisas também acho que têm o seu interesse, assim, porque refletem sobre, né? Então, são materiais que dizem respeito à produção, que não necessariamente são produzidas por quem artisticamente criou a coisa, né? E que também formam esse pensamento sobre a obra, né? Então, por exemplo, né, preservar revistas de cinema que falam sobre, matérias de jornal, seja ele impresso ou online, né, que hoje em dia é mais difícil, você perde os links, então tem seu interesse também, assim. Então, também são materiais que eu considero, no meu conceito de leigo mais amplo, como materiais correlatos, assim, né, ou conexos, ou sei lá qual é o termo mais apropriado. Há quanto tempo você trabalha com produções audiovisuais e cinematográficas? Então, mais ou menos desde que eu entrei na universidade, em 2005, foi quando eu comecei a ter contato com a parte prática da produção audiovisual, né? Antes eu só estudava, né, teoria e tal, gostava de assistir filmes. Então, a partir de 2005, que eu entrei na faculdade, que eu comecei a produzir, né? Logo no começo não, né, mas provavelmente já em finalzinho de 2006, metade de 2006, eu já comecei a percurso, assim, em funções diversas, assim, né? Comecei como diretor de arte, porque eu era formado em arquitetura, né? Então parecia meio óbvio. Daí um amigo meu me chamou para fazer um primeiro trabalho como diretor de arte, assim, né? Então a partir daí deslanchou, né? Na sua graduação de cinema, foi trazido o tema preservação? Foi trazido, mas que eu me lembre muito pouco, assim. Não é algo que eu tenha como marcante na minha formação. Se eu lembro do leque de disciplinas, né, e do tempo de duração, quantidade de módulos, né, 1, 2, 3, não é algo que eu me recordo como tendo sido impactante, assim, né? Então, acho que foi deficitário nesse sentido, assim, se fosse para ser bem sincero. Acho que faltou mais destaque, mais ênfase, mais espaço dentro da grade. Eu não me recordo especificamente de uma matéria sobre preservação, a cultura da preservação específica, eu não me recordo. Eu lembro de ter, enfim, conteúdos esparramados ou dispersos em falas de professores e professoras de disciplinas diversas, assim. Então foi um contato bem en passant. Quase que assim, dá para dizer que na vida profissional foi uma coisa que veio meio de maneira autodidata e buscando informação ou catando, né, uma palestra aqui, uma fala ali, um colega que é mais da área comentando coisas e tentando juntar um mapa de fragmentos para tentar exercitar um pouco da preservação na prática com a minha própria obra, mas de uma maneira bem assim, tentativa e erro. Você poderia me falar um pouco sobre sua pesquisa sobre arquitetura fílmica? Quando eu estudava arquitetura, né, depois da graduação, eu trabalhei um pouco, né, em escritório de arquitetura e tal, mas logo percebi que não era muito minha praia. E daí eu comecei a buscar algum outro tipo de possibilidade de conhecimentos e tal. Na época eu ainda pensava em continuar estudando arquitetura, por isso que eu fui buscar um mestrado, né? Mas daí eu vi a possibilidade no mestrado de talvez trazer algum tema específico relacionado a cinema, porque era algo que eu gostava, né, como cinéfilo, assim, né, de apreciar, assistir filmes, conversar com os colegas, ler eventualmente críticas, né.
mas nunca tinha trabalhado na prática. Então, daí que surgiu a possibilidade de fazer um mestrado lá na Federal do Rio Grande do Sul, em arquitetura, com o tema arquiteturas fílmicas, né? Obviamente, quando eu entrei não era esse o nome, né? Eu nem lembro qual era o nome especificamente, mas foi um termo que daí a gente foi cunhando ao longo da pesquisa, que possibilitou unir os dois mundos, né? Continuar na arquitetura, porque era natural, era formado nisso, pensava talvez dar aula de arquitetura e tal. Ainda não pensava em trabalhar com cinema, né? Exercendo na prática, né? Filmando e tal. Daí eu busquei essa ideia de cruzar os dois universos, assim, né? Aproveitar o que eu estava aprendendo lá de arquitetura com os conhecimentos que eu estava adquirindo e buscando atrás, né? Ir atrás de cinema, na teoria, e estudar daí o que seria a tal das arquiteturas fílmicas, que resultou na minha dissertação de mestrado, com esse mesmo nome, que depois, uns anos mais para frente, eu publiquei também como um livro, que é estudar o papel da arquitetura e do espaço urbano dentro dos filmes, né, das narrativas fílmicas. Daí o nome é arquiteturas fílmicas, né, como elas se comportam e qual é o papel delas dentro da narrativa, né, para legitimar, sei lá, uma parte do discurso, para trazer informação para as pessoas, para contextualizar, trazer relação de época, relação do tempo, local, realidades específicas, né, através do papel que a arquitetura tem em alguns filmes. Daí eu fui estudar alguns filmes, né, fazer estudo de caso sobre alguns filmes que eu achava que traziam ideias diversas, assim, sobre arquitetura e espaço urbano, né. Então daí tem um leque muito amplo, assim, né, desde filmes mais urbanísticos, assim, tipo Asas do Desejo, do Wim Wenders, né, que daí você vê muito espaço urbano, muita cena externa, né, muitos lugares icônicos, assim, né, da Alemanha, né, da cidade onde se passa, na Berlim, até filmes, sei lá, norte-americanos, como o Show de Truman, que daí tratam de uma realidade específica de condomínios, né, condomínios fechados, guetos que separam partes da população de outras partes, com segurança e monitoramento controlado, né, que daí gera uma outra série de questões, até filmes mais abstratos, tipo Dogville, né, do Lars von Trier. Daí tem uma outra ideia de construção espacial sem a maior parte das barreiras físicas, assim, né, que você vê através, que daí traz outras questões e um papel diferente. E mais alguns outros filmes daí, né, no meio desse espectro, assim. Como você poderia relacionar essa pesquisa com o tema preservação? Não. A pesquisa em si não entra em nenhum mérito relacionado à preservação, assim. Não, que eu me lembre, assim, não perpassa, assim, as discussões. Não, mas se fosse revisitar, acho que, claro, uma coisa mais óbvia que tem como resposta disso é sim, né? Se não existisse a preservação desses materiais, a gente não teria como fazer nada, né? Então, partindo do pressuposto da matéria-prima em si, né? Ao estarem disponíveis ainda hoje em dia todos esses filmes que foram estudados, né? Preservados devidamente, alguns restaurados, outros lançados em novas mídias, né? Porque, obviamente, quando eu acessei, eu já acessei tudo em mídia, já a maioria em mídia digital mesmo, assim, né? Em mídias... Não, mídias físicas, claro, mídias físicas, né, DVD e tal, não a película original, né, não tive essa necessidade de assistir os originais, mas fora isso, né, essa obviedade de estarem preservados, não é algo que tenha perpassado as discussões. E mesmo hoje em dia, pensando assim, rapidamente, não vejo uma relação direta, assim. Claro que se parasse para pensar e refletir mais, quem sabe alguma coisa mais tangente, assim. Mas talvez ainda hoje não perpassassem, assim. Pelo menos não ganhariam protagonismo, né? Seria talvez uma discussão mais de pano de fundo, assim. Então, eu lembrei de mais uma questão, né, da preservação também, né? Comentei que a questão mais óbvia é a preservação dos materiais fílmicos que foram analisados, né? Estarem disponíveis para tal, mas também pensando em termos arquitetônicos, né? A arquitetura em si, né? Que existe, que resiste nesses lugares, né? Ainda para quando os filmes são feitos, também é uma outra questão,
né? Poderia ser algo a se investigar, de repente, como era ainda em arquitetura, né? Por exemplo, se pegar Berlim, né? Todas as coisas que Berlim já passou ao longo dos anos e que ainda resistem e que estão no filme e que foram preservadas, né? Enfim, com certas dificuldades, dependendo da época, né? Épocas de guerra, invasões e tal. Então, também existe esse lado, né? Do patrimônio arquitetônico, né? O próprio traçado urbano, né? Que a gente sabe que, eventualmente, tem cidades que detonam, né? Ou rasgam avenidas enormes e perde-se muito da história daquele lugar para se criar novas histórias, né? Obras de arte específicas, né? Porque tudo isso é retratado dentro dos filmes em si, né? Então, talvez isso pudesse ser uma reflexão lá, como ainda era vinculado em arquitetura, essa preservação desses espaços, né? E como que isso se relaciona daí com a representação fílmica que é feita a partir disso, assim, né? Poderia talvez ser algo a ser expandido um pouco no universo. Na sua opinião, qual a diferença da relação de um roteirista e um diretor na preservação de um filme? Qual a diferença da relação de um roteirista e de um diretor na preservação do filme? Tá, então vou responder primeiro assim, pensando individualmente, né? Eu acho que existe pelo menos eu gosto de pensar assim, uma responsabilidade compartilhada entre todos os envolvidos quanto à preservação. Porque assim, afinal de contas, se nem a gente preserva o que a gente produz, né, é muito mais difícil esperar que outro venha e ajude nisso. Então, acho que assim, eu imagino que parta, né, as possibilidades que se abrem para as obras serem, né, mantidas, preservadas, né, e levadas adiante para outras gerações, partem talvez de um esforço primeiro individual, assim, né, pensando mesmo eu como indivíduo, né. Estou aqui construindo a minha carreira, né? Tem ali a sua relevância, talvez, local, nem isso, talvez, mas quem sabe um dia possa ganhar uma relevância nacional, mundial, como acontece com alguns cineastas, e que possa, de repente, mais pessoas terem a vontade de olhar, de conhecer essa obra ou de ver obras do começo, né? Se eu não guardo e eu não tenho essa preocupação individual, você já quase que assim, corta na raiz muitas das possibilidades. Porque daí as pessoas vão ter muito mais trabalho para conseguir levantar coisas lá do além, do início, dos primórdios das carreiras das pessoas. Pode ser que estejam dispersas em algum lugar, porque alguém algum dia pegou, mas subiu no YouTube, mas subiu um arquivo compactado, com um compressor de uma época que detonava com a imagem, que não é original, que não tem a qualidade mínima para você chegar próximo da obra original, né? Então eu acho que essas responsabilidades partem de cada um. E daí não é só do diretor ou da diretora, mas assim, um roteirista também tem o seu interesse de guardar os seus arquivos, né? Todos os seus processos, os tratamentos, os rabiscos das ideias originais, que, por exemplo, eu acho fascinante ver esses cadernos criativos ou diários de criação que algumas pessoas têm, né? Que não é se pegar e ler o roteiro ali digitado, né, dentro de um software formatado, mas ver os rabiscos iniciais, como que começou, como é que eram, né? Tem várias publicações interessantes nesse sentido, assim, né? Pegar, sei lá, na música, o Kurt Cobain, né? Tem lá o diários do Kurt Cobain, tem livro, tem lá tudo rabiscadinho, tem um monte de coisa interessante, né? O David Lynch tem algumas coisas legais também. Então, um roteirista também, acho que não deve esperar que, sei lá, alguém ou a produção tome conta e faça isso, porque tem tanta demanda que talvez isso fique para escanteio. Uma diretora de fotografia, a mesma coisa. Guardar uns materiais, você se preocupar em pegar, pedir esses materiais, né? Claro que você não vai guardar tudo que você filma, todo o material bruto de tudo, porque são muitos dados, mas enfim, uma parte relevante, importante, de algo que você julga que seja legal você ter o material bruto, né, ali secão, né, em raw, flat, sei lá, que não é aquele com tratamento final, porque isso pode ser material para estudo futuro, né? Então, acho que parte de uma necessidade individual, na primeira instância, e daí depois, obviamente, ganhando corpo isso, pode mudar de patamar, né? Mas daí você tem uma fonte, assim, primária para conseguir esses materiais, né? Que se ninguém se preocupar em guardar, eu mesmo sempre dou esse exemplo, assim, eu sou meio acumulador, assim, de coisa. Eu gosto de guardar quase tudo, assim. Então, tipo, sei lá, quase tudo que eu fiz eu tenho até os materiais brutos.
ainda hoje guardados, e de vez em quando eu vou mudando, né, de mídias, assim. E às vezes eu guardava trabalhos de colegas também. Volta e meia vem colega pedir trabalho ainda. Porque eles individualmente não se preocuparam em guardar, mas eventualmente sabem que talvez alguém tenha, né? Aí isso que eu digo, aí, se alguém tem, ok, né? Tipo, eu às vezes tenho. Daí volta e meia eu mando, deixa eu procurar lá no HD e tal, daí eu mando o arquivo para a pessoa. Daí ela tem, obrigado porque meu HD travou, deu pau e eu não tinha backup, né? Ou não achou, porque é desorganizado, né? Tem uma questão de organização também, né? Acho que aí guardar é importante, mas como, né? Aonde? Saber onde é que estão as coisas, acho que é um movimento bem fundamental também, essa sistematização no fluxo de trabalho, como guardar, onde guardar, quando atualizar, né? Para você sempre saber acessar o material de uma maneira fácil, assim. É óbvio que assim, né, se eu for pensar em termos do papel que exerce ao longo da produção, evidentemente alguém que está dirigindo o filme talvez tenha mais responsabilidade no sentido de que você passa em mais fases, né? Você pega desde um roteiro para adaptar, você passa por uma pré-produção, você passa pela produção, você passa na pós-produção, você trabalha nos lançamentos, na divulgação. Então, evidentemente que há um interesse em quem está dirigindo, e eu acho que deveria ser também quem está produzindo, o produtor executivo, né, ou a produtora em si, também, assim, coisa que com o roteirista acontece de uma maneira um pouco mais pontuada, assim, na intervenção no processo costuma ser mais pontuada no início, né? Então, nesse sentido, você tem uma sensação de que, pensando que é um polvo, né, os braços do roteirista estão mais assim, consegue alcançar mais aquilo que ele produziu, especificamente, já um diretor, uma produtora já tem os seus tentáculos no processo como um todo, então deveriam talvez ser mais responsáveis por pensar essas coisas, né? Acho que daí tem uma diferença, assim. Você poderia me contar um pouco sobre o seu filme Equação do Amor? A Equação do Amor foi um curta que demorou bastante tempo a sair, né? Então ele já era quase um fóssil vivo quando foi filmado. Aliás, como acontece com muitos filmes, de um processo que começou quando eu ainda estava na universidade, ainda era estudante, comecei a desenvolver um roteiro que quase entrou dentro de um outro projeto maior de vários curtas que tinha um produtor local que estava tentando angariar, mas no final das contas existiam os engessamentos criativos e tal que a gente não julgou tão interessante e continuamos levando à parte, né? Tentando editais, né? É um curta que foi viabilizado através do edital público, então tinha uma verba para fazer, né? Uma equipe grande assim, e que na época que foi feito, alguns anos depois da ideia original, já se tinham novas ideias de fazer outras coisas diferentes, assim, e que não foram possíveis porque tinha sido aprovado num formato, num edital, e quando você propõe algo, você tem que cumprir aquele algo, né? Não dá para virar do avesso completamente e entregar outra coisa, né? Você pode pedir, né, alterações, mas na época foram negadas, porque eram muitas alterações bem relevantes, assim. Então a gente acabou fazendo curta com formato que ele foi pensado alguns anos antes, assim, né? E é um trabalho com crianças, e que eu gosto bastante, né, de trabalhar com crianças, e também tinham esses problemas, né, aprovado e foi ser feito, não lembro quantos anos depois, mas assim, as crianças originais, ninguém se preocupou em preservá-las do tamanho que elas estavam, com aquela aparência de 8 anos, né, e daí já estavam com 13, teve que trocar elenco completa praticamente, porque na época tinha que mandar toda a ficha, né? Depois mudou, né, nos editais, mas tinha que mandar inteiro, assim, com todo mundo que ia participar. Então foi um pouco conturbado nesse sentido, assim. Mas é isso, é um filme para toda a família, assim. É o filme que a família gosta, o único. Houve um processo de preservação dos materiais desse filme? Eu, como comentei, assim, eu tenho uma preocupação em guardar, né? Não sei se eu guardo direito, não sei que eu não guardo da melhor maneira possível, porque isso também envolve custos, né? Tem tecnologias mídias, suportes mais apropriados, mas envolvem custos. Mas, em geral, que eu me lembre, todos os trabalhos que eu fiz, eu preservo de alguma maneira. E o Equação do Amor não é diferente, assim, eu tenho materiais correlatos, não só o filme pronto, versões do filme,
versões com trilhas sonoras diferentes que foram feitas no processo, tem o roteiro, tem uma pastinha, né, caixa de arquivo com várias coisas em papel ainda impressas, contratos e coisas que eu vou guardando. Eu guardava na época, eu trabalhava na Processo Multiarts, que era a minha produtora na época. Então, a gente também guardava várias coisas lá, né, na produtora. E depois eu peguei algumas dessas coisas para guardar também, dos que eram os trabalhos que, pelo menos os que eu dirigi, assim, né, que eu encabecei mais, daí peguei para guardar comigo, assim. E sempre com uma preocupação que eu tinha, né, eu tenho ainda, de preservar, principalmente os trabalhos que estão em suportes digitais, em HD e coisas assim, que assim, são arquivos digitais, mas em suportes que estão ali físicos, né, tentar guardar em pelo menos 2 lugares diferentes. Assim, eu sempre tive essa neura, assim. Eu achava que não adiantava deixar tudo na produtora, por exemplo. Vai que pega, dá um incêndio, sei lá, dá uma enchente e você perde todos os HDs com todos os backups que estão tudo no mesmo lugar. Então, mesmo quando eu ainda estava na produtora, eu tinha essa preocupação de vamos fazer, né, além de você ter guardado eventualmente numa nuvem, alguma coisa, porque também é caro, né, você pagar muito espaço, mas pelo menos ter os finalizados numa nuvem, né, que não esteja aqui assim na mão, ter, por exemplo, né, uma cópia física na produtora e ter uma na casa de alguém, tipo na minha casa, assim. Podia ser o próprio DVD, a capinha do DVD tem 20 cópias que estão lá, mas em vez de deixar as 20 lá, vamos trazer mais 5 para cá, sabe? Vai que um dia entra alguém e rouba tudo, todos os que você tem. O HD é a mesma coisa, assim, fazer um backup para ficar na produtora e fazer um backup para ficar em casa com o diretor, por exemplo, para você ter garantia de que pelo menos está em 2 espaços diferentes, assim. O Coração do Amor é a mesma coisa, assim, tinha isso assim separadinho, né, guardado e tal. Os materiais conexos também. Na sua opinião, existe uma melhor forma de armazenamento do material bruto e final? Não, eu vou falar o que eu faço dentro das minhas condições limitadas de preservação, qual que é o método que eu costumo utilizar, que não é muito diferente, eu acho, do que a maioria das pessoas domesticamente faz, né? Como eu sou de uma época que pouco trabalhou com película, por exemplo, né? Tem um filme só que foi finalizado em película, né? Um longa, os outros todos foram digitais, né? E os curtas a mesma coisa, à exceção do Super 8, né? Que daí já é um registro mais caseiro, assim, um pouco mais simples. Então, assim, em geral, eu costumo trabalhar quando está no processo do filme, né, mesmo quando eu estou dirigindo, porque geralmente eu tenho essa preocupação em guardar e sistematizar, eu tinha sempre um fluxo de trabalho parecido, assim, por exemplo, tem uma estrutura, pensando nos arquivos digitais, né, principalmente, primeiro, né, tenho sempre uma estrutura de pastas que eu vou usando de projeto a projeto, então eu sempre tenho, por exemplo, né, organizado, assim, pastas de material bruto e pastas de materiais finalizados, com a ideia de você sempre ter, no final do processo, como colocar esses materiais finalizados em destaque numa pasta específica que não esteja no monte de todo aquele turbilhão de coisas que são produzidas ao longo do filme, né? Então, dentro dessa pasta de finalizados, né, que talvez seja o que, em geral, as pessoas olham com um olhar mais de cuidado, porque, afinal de contas, é o ápice da produção, né, é o material finalizado. Aí eu tenho sempre essa preocupação de ter o formato original, seja lá qual codec, qual compressão, qual que foi decidido, de qual câmera que foi filmado, na máxima das máximas resoluções. E eu sempre me preocupo em pedir e dar, às vezes, uma forçada de barra na finalização do filme para que já gere várias opções, assim, a partir daquele original. Assim. Então, normalmente nessas pastas de finalizados, eu vou ter um em altíssima, máxima, mega, ultra, blaster resolução, vou ter em resolução intermediária, um codec intermediário, e vou ter numa mais simples, né? Antigamente eu usava muito essa mais simples porque os lugares onde a gente colocava em internet, eles não tinham tanta resolução, né? Então YouTube, Vimeo, às vezes não pagava, né, o plano premium porque não tinha dinheiro, daí tinha limite de tamanho de arquivo, então a gente usava bastante assim esses arquivos mais em resoluções e compressões mais simples, assim.
Hoje em dia já melhorou bastante, né? Já tem, dá para botar em 4K no YouTube, né? Sei lá, 8K, nem sei se já dá 8K. Mas, então eu sempre tenho essa preocupação de já, antes que as pessoas sumam para as suas vidas, conseguir extrair o máximo a partir de quem manja disso, né? Que é quem está finalizando o filme, porque é diferente. É eu pegar lá em casa e resolver no meu computador fuleiro, com o meu software capenga, tentar fazer conversões, assim, né? Porque isso não é da área específica, né? Então, acho importante ter essa preocupação, assim. Isso nas pastas finalizadas, né? E daí eu sempre tenho essas outras pastas, que são as pastas de materiais brutos e desses outros materiais que são produzidos, né? Dos roteiros, dos contratos, enfim, das liberações de uso de espaços, enfim, que eu arquivo ali, né? Tudo dentro dessas pastinhas, separado por projeto, separado por tipo de produção, que na produtora ele trabalhava não só com cinema, né, nesse sentido mais estrito da palavra, mas fazia audiovisuais diversos, às vezes fazia, sei lá, um vídeo promocional lá de uma exposição de artes, ou fazia um making-off, ou coisas que não eram o que a gente chama, né, desse cinema que vai ser exibido na sala de cinema. Trabalhava com teatro, então também tinha separado estruturas de pastas para trabalhos de teatro, para trabalhos de música e para trabalhos de literatura, assim. Então tinha uma hierarquia que vinha assim dessas grandes áreas e daí ia funilando, né? E, claro, guardava-se originalmente em HDs, né? Em HD, disco rígido, sempre com a preocupação de ter mais de um, mínimo 2, alguns trabalhos chegaram a ter 3, mais para o final. Sempre tivemos a ideia de tentar migrar para algum suporte um pouco mais moderno, assim, mais confiável. Só que a grana sempre pesava, tipo passar para um SSD, alguma outra coisa assim, pelo menos. Mas é muito volume, a gente tinha, não nem lembro, a gente tinha na época uns quase 40 HDs e daí isso duplicado, assim, sabe? Nossa, na época eu tinha calculado, eram não sei quantos teras e teras, assim, de material que seria uma fortuna. Então o que a gente fazia era, de tempos em tempos, tentar comprar HDs novos e ir copiando, porque daí iam lançando HDs maiores, né? E daí copiando o que eram 4 HDs de 2 teras, copiar para um de 8, mais novo, assim, né? Então a gente ia de tempos em tempos copiando para ter mais cópias mais novas, assim, para tentar remediar um pouco. E eventualmente ligar esses HDs também, né? Porque os HDs são feitos para ligar, né? Para estar em funcionamento, assim. Também não adianta largar lá 5 anos desligado, porque tem muitas peças ali que são mecânicas, assim, né? Que se parar e não mexer, também não rola. E a parte física também. Antigamente a gente produzia muito material físico, né? Papel, assim, né? Hoje em dia quase não se faz tanto, assim, já assina digital, né? Então tá tudo meio que guardado, assim, digitalmente, mas antigamente eu produzia muito papel, né? Contratos, o projeto no papel, mandava para os editores, você tinha pastas e pastas, às vezes tinha projeto, tinha não sei quantas caixas de arquivo, assim, só de um longa, por exemplo, né? Um monte de material que era produzido, assim, e ordens do dia, né, e plano de filmagem, eu gosto de guardar essas coisas, assim, eu acho importante, mas, sei lá, colegas que finalizavam os filmes, né, que trabalhavam com edição, finalização e tal, eles volta e meia davam umas cutucadas pra gente se não queriam fazer backup em, sei lá, outros suportes, assim. Não me lembro bem todas as siglas, né? Acho que é LTO, algumas outras coisas um pouco mais confiáveis, assim, né? Que eles estavam começando a trabalhar, então... mas nunca chegou a rolar, assim. Que daí tinha que pagar por mês, uma mensalidade para ele manter, né? Ou comprar para daí você ter copiado, mas é uma coisa que a gente não consegue reproduzir em casa mas você sabe que está ali, né? Então deveria se fazer, assim, seria o ideal, né? E eu não descarto guardar na nuvem também. Eu sei que não é o ideal, não deve confiar na nuvem, mas assim, é importante ter alguma coisa, pelo menos, assim, que te garanta que não está só ali no HD, porque o HD não é confiável, né? Diferente de uma película que está aí, tem películas aí, pô, de 100 e poucos anos e tá lá, né? O HD não tem coisa de 5, 7 anos que já está ferrado e já se perde, né? E aí as coisas que eu tenho em Super 8, daí eu guardo em casa mesmo, as películas,
Daí, numa condição um pouquinho mais controlada, eu tenho guardado tudo separadinho, eu tenho um lugar lá no meu apartamento que é um pouco mais fresco, com um desumidificador, né? Então eu tenho essa preocupação constante de ficar vendo se não está muito úmido, assim. Então eu boto lá os desumidificantes, vários, troco. Ó. Onde eu guardo os HDs eu também faço isso, assim. Tem num armário, mas eu a cada 2 meses, assim, no máximo 3, que às vezes a gente esquece, eu vou lá e troco todos os desumidificadores lá que eu tenho para pelo menos garantir que não vai ficar com excesso de umidade. Um pouco tem, né? Porque Curitiba tem, né? Mas assim, ajuda um pouco, né? Você deixa ali 1 mês, 2 meses, o negócio já tá que é água pura, assim, né? Então você tem que ir trocando. Então eu faço isso onde estão os HDs e faço onde estão as películas de Super 8. Você poderia me contar um pouco mais sobre o seu longa circular? Posso. Então, o circular, ele foi um projeto que surgiu ainda na faculdade de cinema, que foi encabeçado por 5 estudantes, dos quais eu era um, que a gente resolveu juntar forças para tentar montar um projeto com mais fôlego, assim, do que a gente estava fazendo até então, né? A gente estava fazendo vários curtas, um trabalhando no curta do outro, né, como é comum, assim, né, fazer direção de arte num, daí eu dirigia o outro, daí o outro colega fazia produção, assistência de direção. A gente tinha um grupo de colegas, né, 2 produtoras, né, que estavam produzindo bastante curtas e resolvemos, numa ida para férias de fim do ano, nos lançar o desafio de produzir, quem sabe, fechar um roteiro para um longa. Tinham tido umas ideias e cada um foi para as férias, responsável por desenvolver um trecho do roteiro. Daí a gente voltou no final das férias, todo mundo tinha feito, a gente começou a ler, trabalhar coletivamente para tentar amarrar e ver a possibilidade daquilo virar uma história só. Então foi talvez o primeiro grande projeto assim que no curso de cinema aconteceu, assim, partindo dos estudantes. Não foi o primeiro longa-metragem feito, né, no curso, antes já tinha sido feito o Go a Go, que eu dirigi também com outro colega, que é um longa de ficção, mas a nível estadual, né, num edital estadual, com uma verba bem menor, então já tinha tido esse primeiro. Já tinha tido longa documentário feito também por edital do estado, né, mas o primeiro longa de ficção a nível federal, assim, num edital, foi o maior edital, né, até então que, sei lá, tinha rolado dentro da universidade. Foi feito pelo edital do BO, que é o de baixo orçamento, do Ministério da Cultura, que curiosamente tem esse nome, mas é a maior verba disponibilizada através de fundo, né? Que é aquela verba que você ganha o edital e recebe a verba direto, que você não precisa, não é mecenato, que você não tem que captar dinheiro atrás de empresas e tal. Ainda hoje, né, o edital do BO continua sendo o maior prêmio, assim, né? Claro, teve suas interrupções ao longo dos anos, voltou, parou, tá sempre nessa, né? Mas na época era R$1 milhão, assim. Então foi muito chocante, assim, a gente conseguir aprovar esse projeto, para nós também, porque concorria com o Brasil todo e a nível profissional, né? Não era edital para iniciante, amador e tal. Então eram 5 projetos do Brasil todo que foram aprovados assim ao longo de várias etapas. Teve etapa presencial com pitching, né, de apresentação e tal para a banca, e foram aprovados 5 projetos assim. Foi o mesmo edital, se não me falha a memória, que aprovou o Som ao Redor, por exemplo, do Kleber Mendonça, né? Foi o mesmo edital. E daí foi um projeto que a gente fez, né? Eu já estava quase me formando, daí depois de aprovado eu me formei, mais um colega se formou, os outros ainda não tinham se formado, e a gente fez daí o circular, assim. Foi bem interessante como processo criativo, assim, muita gente trabalhando junta, 2 produtoras, tinha atores do Uruguai, né, de outro país, atores locais, atores em início de carreira, atores experientes, atores que já trabalhavam na Globo, enfim, teve um mapa, um mix, assim, bem interessante, assim, como processo de aprendizagem, e o processo foi bem rico, assim. E é o único dos projetos que eu fiz que foi finalizado em película, né? Então, assim, foi filmado em digital e daí foi finalizado em película.
Então ele ainda pegou um resquício ainda, né, de exibições em cinema, com cópia em película, né, e tal. Que depois desse, tirando os Super 8, né, que são, enfim, filmes mais curtos e mais simples, todos os outros já foram para suporte totalmente digital, né, projeção digital e tudo mais. Nesse projeto, houve um processo de preservação dos materiais? Então, daí o circular, por ter essa característica de ter sido feito cópia em película, fazia já parte do edital, né, ele ter a sua cópia para preservação, né, lá para a Cinemateca Nacional. Né? Então, depois de finalizado, você tinha obrigatoriamente, sempre fazer parte dos editais, você tinha que ter uma cópia que ia ficar de guarda da Cinemateca Nacional, e daí você tem as outras cópias de exibição, né? Então a gente sabe que tem isso preservado lá, daí numa instituição, né, responsável, que guarda o seu material lá, e aí obviamente tem todos os outros materiais digitais gerados, daí a gente tem essa preservação na linha do que eu já comentei, assim, em HDs, né, em formatos diversos. Foi um filme que, se não me lembro, já era a época estava começando, não me lembro, eu já tinha o DCP, então já teve toda essa conversão para DCP, que geram trocentos arquivos e pesado pra caramba, né? Então ele tem também essa preservação tradicional aí na linha do que eu estava comentando, né? Mas tem a película lá. Qual a maior diferença entre a preservação de um curta e de um longa? Olha, talvez a diferença seja mesmo por conta do porte e da ambição que aquilo dá de visibilidade. Assim, um longa costuma ter um pouco mais de visibilidade nesse sentido de ir para um público mais amplo, portanto, talvez desperte um pouco mais de interesse não só das pessoas, mas dos próprios editais em que se preserve aquilo. Né? Porque é o que... é o formato que o grosso da população mais consome, né? Pouca gente leiga assiste curta. Se eu pegar minha avó, minha tia, não assistem curta, até porque não tem um lugar de divulgação que essas pessoas, o grosso da população em geral, utiliza, né? Tem um canal a cabo, eventualmente, que passa curtas, né? Até tem um canal chamado Curta, né? Mas, assim, as pessoas, o amplo público não assiste. Acho que por conta dessa demanda de visibilidade, os longas viram um pouco a primeira vitrine do que será preservado, assim. Mas eu volto a repetir, acho que parte muito da iniciativa inicial, individual dos envolvidos. Se você tratar o seu trabalho, independente da duração, né, com o mesmo grau de importância, você consegue priorizar o que, como e vai ser guardado. Né? Eu particularmente tento fazer isso, independente do que for, um videoclipe, um curta de ficção, um doc, uma entrevista, eventualmente, que você faça interessante, e tentar guardar aquilo com o mesmo olhar de importância, assim, dentro do possível, né? Há quanto tempo você trabalha como professor? Bom, eu trabalho como professor, se minha memória não me engana, desde 2009, mais ou menos. Então, vão lá uns 14 anos. Comecei trabalhando em curso livre, de cinema, né, que era um espaço de arte, que existe até hoje. Comecei trabalhando lá, trabalhei durante 2 anos, de 2009, 2010. Aí já em 2010 eu também comecei a trabalhar no Centro Europeu. A partir da experiência que eu estava tendo profissional, me convidaram para trabalhar lá. Daí eu comecei a trabalhar nos 2 lugares ao mesmo tempo, né, Espaço de Artes e Centro Europeu, em 2010. Daí, em 2011, comecinho de 2011, eu comecei a dar aula na universidade, pela primeira vez, na Universidade Tuiuti. Daí eu parei de dar no espaço de artes, porque em 3 lugares ao mesmo tempo era difícil, né? 2 era o que eu conseguia. Aí eu comecei a trabalhar na Universidade Tuiuti. Em 2011, eu passei daí no concurso para professor efetivo do curso de cinema da FAP, que hoje em dia é Unespar, em 2011, na metade de 2011. Quando eu entrei, daí eu parei de dar aula no Centro Europeu, porque daí era 3 de novo, não dava, e continuei dando aula na Universidade Tuiuti por mais 1 ano. Daí eu parei de dar aula lá e continuei daí dando aula só no curso de cinema da Unespar, porque daí já era uma demanda bem grande,
né? E eu também sempre tive minha produtora durante esse período todo, né? Com trabalhos. E daí eu vi que não dava conta, né? Era muita coisa. Então eu escolhi daí continuar no curso de cinema, porque daí era área específica, era concursado, enfim, achava mais instigante daí, né? Porque era uma universidade, um curso de 4 anos e tal, estruturado para isso. Porque na Twitch eu dava aula para outros cursos, que era muito massa também, né? Artes visuais e rádio e televisão, que são áreas afins, assim. Era bem legal também, mas eu não dava conta, assim, né? Então daí na Unespar eu tô desde 2011, então são 12 anos. 12 anos. Dei sorte de passar logo de primeira no pré-efetivo, né? Que é raro, quase nunca tem concurso. Você sentiu alguma mudança de como você se relaciona com a preservação depois de se tornar professor? Eu acho que assim, em termos, olhando mais individualmente para dentro dos meus projetos, não tanto. Claro que você vai aprendendo, vai vendo uma palestra, vai vendo coisas, vai tendo contato com outros professores que, enfim, são da área, você obviamente complementa seus conhecimentos. Mas eu acho que talvez o que tem aberto mais os olhos é essa coisa do olhar para o outro, assim. Porque quando você é professor, acho que por isso não é todo mundo que acho que gosta de ser professor, ou mesmo que sai bem, assim. Porque tem esse exercício muito de tentar olhar para o outro e ter muito esse contato que vem daí dos alunos e das coisas que eles produzem, e isso acho que desperta essa coisa para uma visão mais global e mais ampla, assim, da importância da preservação, enfim, de coisas que não são só as suas, assim, de eu ter vontade de uma coisa que eu até então acho que eu nunca tinha me atentado, né? Vontade, de repente, de ver mais outras coisas sendo preservadas ou que projetos aconteçam, né? Então você vê às vezes tem cineasta, né, o Scorsese, né, tem uma preocupação em ter projetos de resgatar obras históricas. Então, além do cineasta, tem um engajamento para isso, para outros cineastas, né? Só usando um exemplo mais assim, tá mais na cara, né? Então, quando você vê várias coisas surgindo, borbulhando, né, pessoas começando as suas carreiras, coisas super interessantes que você vê, você começa a ter uma certa preocupação que isso também seja preservado, e acho que daí, nesse sentido, acho que é uma mudança, se vira uma chave, assim, de dentro para fora, né? E nessa linha, né, tanto acho que posso falar já nessa pergunta, de repente, eu comecei um projeto uma vez, né, há muito tempo atrás, que era o Memória de Cinema da FAP, nem lembro como é que chama, Memo Cine FAP, enfim, Memória de Cinema da FAP, que era justamente pensando nisso, assim, na importância da universidade ter isso sistematizado e um olhar para os trabalhos que tinham sido feitos, pelo menos até então, né, para tentar correr atrás e ficar em dia com o que tinha sido feito, né, em preservar e resgatar essas coisas. Era focado especificamente, né, nos projetos audiovisuais, né, nos filmes, no primeiro momento, nos filmes prontos mesmo, assim, que é a ponta do iceberg. Então ele não focava ainda em, por exemplo, se preocupar com todas as coisas correlatas, trabalhos escritos, que seria outra coisa que também fazer um repositório, né, e tal, mas como era mais das matérias mais práticas e tal, achei que era um primeiro recorte, um aluno bolsista, né, o Murilo, que ajudou muito nisso, que foi um projeto para a gente entrar em contato com alunos desde 2005 até o ano que começou o nosso projeto, tentar levantar as informações do que tinham sido feito, do que eles tinham feito, quais eram os filmes, falar com os professores de todas as épocas, trabalhos que eles costumavam mandar para levantar, fazer um mapeamento e tentar entender cadê esses trabalhos, cadê esses filmes, entrar em contato com essas pessoas, pedir liberação do material para a gente ter oficializado, pedir o arquivo. Alguns a gente conseguia clandestinamente, assim, copiando daqui e dali, mas a gente, claro, né, gostaria de ter tudo certinho com liberação, para ter isso arquivado, né, em HDs, e uma página no YouTube, né, que a gente tinha criado, que ainda hoje é a página que rola do curso, que chamava, né, Memória de Cinema da FAP, depois a gente trocou para, acho que, Cinema e Audiovisual da FAP, para ficar mais amplo, né, sair só daquilo ali.
que funciona mais ou menos assim, na iniciativa de um ou outro professor que vai lá e carrega ou me passa as coisas. Então eu tinha muitas playlists sistematizadas, né? Ano tal, filmes de ficção ou trabalhos de, sei lá, de um exercício específico, né? Alguns outros professores também começaram a contribuir, mandando materiais, mas sempre esbarrou na pouca disponibilidade das pessoas, assim, para usar um termo. Assim, muitos não retornavam os contatos, simplesmente ignoravam. Outros, às vezes, até retornavam, mas não tinham o arquivo necessariamente, o que você precisava, ou às vezes disponibilizava o arquivo, mas não queria que fosse colocado online para as pessoas assistirem, porque achava que era um trabalho menor, um trabalho que não faz jus a, sei lá, o pensamento dela sobre cinema. Então, assim, poucos trabalhos a gente conseguiu efetivamente ter um contato, ter a liberação, receber um arquivo, arquivá-lo, né, ou guardá-lo, conservá-lo e colocá-lo online, que eu acho que era uma das funções principais que mais me motivavam nesse projeto, para além de você conseguir ter as coisas todas resgatadas, era fazer o papel da universidade, de um lugar público, e dar um retorno para as pessoas de fora poderem ver o que é produzido. Então, essa era uma das principais motivações, assim, né? Conseguir e mostrar esses trabalhos. Em parte a gente conseguiu, tinha épocas que a gente se enchia o saco e falava, dane-se, vamos meter online, depois vamos ver o que acontece, e aí às vezes volta e meia alguém escrevia, né, e pedia, claro, não é o que deveria ser feito, mas é que tem horas que enche o saco, né? Você vai, pede, tá ali e tal. Também é da universidade, porque é um trabalho acadêmico, né? Então, quando são feitos já se sabe, né, em tese que são um trabalho público, assim, né? Mas, enfim, às vezes as pessoas reclamam, pedem para tirar, né, e tal, daí você vai lá, tira, enfim. É um projeto que seria interessante se tivesse ido adiante, mas desanimou, né? Desanimou porque chega uma hora que você enche o saco, né? Aí cansa de ficar insistindo 3, 4, 5 vezes com as mesmas pessoas para tentar conseguir as coisas, as pessoas não estão nem aí, ou diz que vão mandar, não mandam. Aí você vê que, você olha e vê os buracos no histórico são tão grandes que você começa a desanimar, assim, putz, podia ser tão legal e de repente fica capenga e daí acabou o projeto. A gente acho que durou uns 2 anos, acho, se não me engano. Acabou, o Murilo também depois se formou e tal, e daí meio que ficou em stand-by, assim, só continuando informalmente, assim, com esse esforço eventual para conseguir resgatar algumas coisas, né. Você tem seus trabalhos realizados na universidade? Sim, eu tenho todos os trabalhos que eu fiz na universidade, sejam exercícios, assim, às vezes que nem tinham essa intenção de ser exibidos, né. Tem muitos exercícios que você faz que às vezes é só para entregar o professor avaliar, né? Então, eu tenho meus trabalhos guardados. Tem lá minha pastinha, né, de trabalhos da faculdade de cinema, onde eu tenho lá todos os períodos, primeiro ao oitavo, optativas, todas as matérias. Aí dentro das matérias tem os trabalhos que foram feitos, assim, guardado. Então, depende do trabalho, né? Tem formatos de vídeo da época, assim, né? Não sei se para entrar nessa especificidade, mas tem lá em .avi, .mov, .mp3, .mp4, tem vários codecs, então tem formatos, a maioria deles todos digitais, né? Os trabalhos escritos, né? Estão todos guardados, mas a maioria deles está em HD, mas está em HDzinho, né? Está no HD do computador que eu uso e está online na nuvem também. Então, tudo que eu tenho praticamente de arquivos, eu tenho sempre também com backup na nuvem, assim. Então, tá lá, tá guardadinho, assim. Se não falhei, deve ter todos, né? Tem alguns que estão em YouTube, assim, em Vimeo, né? Parei de usar Vimeo faz uns anos já, mas assim, no YouTube tem vários, assim, que estão disponíveis. Não, acho que só, assim, acho legal esse esforço de enfim, ter um projeto de pesquisa, né? Projeto de pesquisa, né? Acho legal esse esforço de ter um projeto de pesquisa sobre isso, né? Para trazer, enfim, né? Abrir os olhos das pessoas, espero que as pessoas vejam, né, os resultados, acho que isso é importante também, né?
produzir, mas que divulgue para as pessoas depois, seja o trabalho escrito ou como for, para as pessoas verem e batalhar a partir disso para ter mais espaço, né, e mais olhar para a preservação.